Então, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 38. Nós estamos pensando sobre o tema Entendendo o Sofrimento. E nisso nós temos caminhado em todo o livro de Jó, e nós já estamos chegando no fim, nós já estamos no capítulo 38. O livro de Jó tem 42 capítulos. Hoje será a penúltima exposição do livro de Jó. Nós vamos ler nesse momento até o verso 3 somente. Olha o que diz lá. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, que o Senhor fez chegar até nós nessa noite, nessa hora, nesse lugar. Obrigado, Deus, pela manifestação da sua graça no nosso meio, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama e o Senhor não fica inerte, mas o Senhor age em nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor nessa hora, Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, no mais profundo dele, que o Senhor fale conosco e que nós possamos sair daqui encorajados, transformados, alimentados e vivos pela tua palavra e seu Santo Espírito. É assim que nós oramos a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos que Jó deu a resposta certa. Só para a gente relembrar aqui algumas coisas. Jó é um personagem da Bíblia que usa todo o livro de Jó para contar a sua história. Ele passa por uma grande tribulação. Em um só dia ele perde seus 10 filhos e tudo que ele possuía, todos os bens, tudo. Mas diante desse sofrimento ele dá uma resposta que é a resposta certa. Porque olha o que ele diz lá no capítulo 1, verso 21 e 22, depois da notícia. Ele diz assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não culpou a Deus. Homem de fé, não é? Esse é um homem fantástico. Só que a gente viu que Jó não era tão perfeito assim. Quando se prolongou por algum tempo esse sofrimento, e diz o livro de Jó que isso foi por meses, nós não sabemos dizer quantos meses, mas a ideia é que foi por um longo período. Jó então esbravejou e começou a querer entender esse negócio. 3 amigos dele vieram até eles e tentaram explicar também. E olha a conclusão que eles chegaram. Os amigos de Jó disseram que o sofrimento é punição do pecado e a prosperidade é recompensa para o justo. Olha, Jó, você era justo, você era próspero. Você passou a pecar, você perdeu tudo. A questão é essa, Deus está te castigando. Mas Jó era um homem justo. O próprio Deus dá testemunho da justiça e da honestidade de Jó. E aí ele diz, não, Deus simplesmente, arbitrariamente, quis que eu sofresse, ponto. Não tem uma explicação lógica, uma razão lógica para isso. E semana passada nós vimos que entra um quarto personagem nessa história, chamado Eliú. E Eliú diz o seguinte, olha, você está sofrendo, não é porque é punição, é castigo de Deus, mas é porque Deus usa o sofrimento para nos refinar, para nos santificar, para nos fazer melhor. E aí Jó descobre que ele tem um orgulho muito forte no coração dele e que de fato precisa ser tratado. Então Deus está usando toda essa questão para tratar Jó nesse sentido. Mas até agora, nesse momento da história, Deus ainda não se manifestou diretamente a Jó. E hoje chegou o dia. E, gente, eu estudando esse texto e pensando e falando, meu Deus, mas não é possível. Lá, domingo, o culto vai ser batismo, festa, celebração, alegria.
E aí vai ser justamente esse texto aqui, Deus. Mas Deus, acho que nós vamos pular, vamos deixar essa série, vamos pular esse domingo e vamos para lá. Só que eu acredito num negócio chamado Jesus-cidência. Sabe o que é Jesus-cidência? É que Deus está no controle de todas as coisas e que não existe coincidência, mas o que existe é que acontecem as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, eu chamo isso de Jesus-cidência. E Jesus decidiu que a gente ia falar sobre esse texto hoje e nós vamos, então, fazer isso. Relembre aí, Jó sofreu, Jó brigou, Jó questionou, Jó rasgou as suas vestes, os amigos de Jó brigaram com ele brigou com os amigos de Jó e virou aquele negócio. Então agora Deus vai falar. E a primeira coisa que acontece é o texto que a gente leu. Deus fala. E olha só como que ele começa o discurso. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Eu posso ler esse texto de duas formas, gente. Um é o seguinte: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? A outra forma é o seguinte: quem é esse que obscurece, como é que é o negócio aqui? O meu conselho com palavras sem conhecimento. Em outras palavras, quem que é esse traste aí? O que ele está falando aí? Fica duro assim, não fica? Mas olha o que diz o verso 3. Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Jó passou do capítulo 3 até o capítulo 31 perguntando para Deus por que ele estava sofrendo, questionando a Deus. E, aparentemente, no meio desses questionamentos, Jó tinha a resposta, tanto é que no fim ele chega a uma conclusão, que ele estava sofrendo porque Deus queria e pronto. Não era muito lógico, racional, qualquer coisa assim. Aí Deus entra na vida de Jó e diz assim: então vem cá, você me fez um monte de pergunta, eu vou fazer algumas, e você, como um homem simples que é, você vai começar a me responder. Olha só como é que Deus começa. Primeira coisa, Deus mostra que Ele é sobre a terra. Meu irmão, uma frase que eu tenho repetido muito aqui desse ano. Deus é Deus e você não é Deus. E quando nós estamos dizendo que Deus é Deus, nós estamos dizendo que Deus é Deus sobre tudo. E Deus vai mostrar isso a Jó. E a primeira coisa que ele fala então é o seguinte: eu sou Deus sobre a terra. Ou então, Jó, me responde umas perguntas aí. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões? Vai ver, você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Ou pedra angular, ou pedra de sustentação? Jó, você é esse sabichão todo? Você já conviveu com pessoas assim? Eu tenho uma pessoa próxima, que é aquele tipo de pessoa que você senta do lado, você não sabe muito das coisas, mas você viu uma reportagem interessante, e aí você diz assim: rapaz, você viu? Lá na China descobriram um negócio de fazer energia, que é muito interessante e tal. Não, na China não. Lá no Japão que você tem que ver, lá no Japão eles têm uma tecnologia muito mais avançada. Aqui é chinês, nada. Ou então você chega empolgado: rapaz, comprei um carro muito legal, é o melhor carro que eu já tive. É um Corsinha, Classic, 4 portas, automático, cara, automático. Ah, não, automático do Corsa não presta. Bom mesmo é o do... Você já viu esse tipo de pessoa? Não tem esse tipo de gente? E vai falando, e vai... Aí, por fim, você já nem tem papo com essas pessoas, né? Você fica assim, aham. Você tem medo de você contar alguma coisa? Pintei a igreja de bege. Bege? Ah, não, se tivesse pintado de azul ia ficar muito melhor. Bege é... Né? Não é assim?
Deus está tratando Jó como se fosse esse tipo de pessoa. Deus vira para Jó e fala assim: Jó, você está sabendo das coisas? Você acha que você sabe de tudo mesmo? Você acha que você é o cara? Então me responde um negócio aqui. Onde é que você estava quando eu fiz a terra? Sabe quando você enfia uma facada na costela da pessoa assim? Aí, à medida que ele vai continuando as perguntas, parece que Deus vai torcendo assim, ó. Onde você estava? Se é que você sabe tanto, Jó. Eu fico pensando no Jó Vinícius. Onde é que você estava? Onde que você estava quando eu falei que ia começar aqui e terminar ali? Onde é que você estava quando eu falei que ia ser sustentada dessa forma? Se você é tão sábio assim, Jó, o que é que você vai me responder? Você sabe qual que é o problema de, às vezes, a gente questionar a Deus? É Deus nos questionar depois. É Deus nos questionar depois. Mas Deus não para por aí, não. Ele ouviu 30 capítulos. Então, Deus não para por aí, não. Deus mostra que Ele também é Deus sobre o céu e sobre o mar. Olha o que diz do verso 8 até o verso 11. Quem represou o mar pondo-lhe portas? Quem lhe rompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e de densas trevas o envolvi? Quando fixei os limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto? Não, aqui faço para suas ondas orgulhosas. Hein, Jó? Quem foi que fez esse negócio todo? Como é que isso foi feito? Perceba que Deus está mostrando para Jó que ele tem poder sobre as ondas. Poder sobre quando elas começam e quando elas terminam. Sabe por quê? Porque foi ele que as fez. Foi ele quem criou. Ele quem criou o mar. Ele quem criou o céu. Ele é que é Deus. E eu e você não somos Deus. Nós não somos Deus. Mas Deus continua. Deus é Deus sobre o dia. Olha o que diz lá no verso 12 e 13. Imagina Deus estar aqui na sua frente e falar assim: Jó, me responde aqui, você já deu ordens amanhã? Você já mandou assim, dia? Começa. Você já fez isso, Jó? Ou mostrou a alvorada o seu lugar? Olha, Sol, você vai começar daquele ladinho de lá, tá? Você já fez isso, Jó? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Hein, Jó? Você fez isso? Você fez isso, Jó? Meus irmãos, nós temos algo dentro de nós que é uma coisa terrível. Eu tenho, você tem, todo mundo aqui nessa sala tem. Até as criancinhas que saíram agora têm também. Sabe o que isso chama? Pecado. E às vezes, não muito raro, esse pecado, ele nos tenta a achar que eu e você somos alguma coisa. À medida que nós temos posses, ou autoridade, ou destacamos de alguma maneira, por mais simples que seja, e a gente pensa que pode acontecer algo, a gente pensa que a gente é alguma coisa. E esse pecado vai falando, e ele vai crescendo, e esse negócio vai virando soberba, esse negócio vai virando orgulho, e isso vai crescendo dentro da gente, a tal ponto que no primeiro momento de dificuldade, a gente tem coragem de pegar o nosso dedo, apontar para Deus e acusá-lo de tudo que está acontecendo, como se ele fosse o total culpado de tudo que acontece em nossas vidas, e nós não temos responsabilidade nenhuma, e ele tem a obrigação de consertar.
Isso aconteceu na Bíblia. Lá em Marcos 4, conta uma história dos discípulos, quando estavam atravessando o mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era um lago, só que porque tinha características de mar, era conhecido como mar, tinha muitas tempestades, os discípulos estavam lá. Começou a tempestade, começou a entrar água, Jesus estava com eles, e o que Jesus estava fazendo? Dormindo, e com um travesseiro. Tá lá, com um travesseiro mesmo, a ideia é essa. Na polpa do barco, dormindo com um travesseiro, sossegado. Você sabe qual foi a reação dos discípulos? Olhou para Jesus e disse assim: Jesus! Acordou ele. Jesus! Não te importa que pereçamos, ou não te importa que morramos? Jesus, você não se importa com a nossa vida? Olha o tamanho do absurdo dessa pergunta, meu irmão. Por que Jesus vem no mundo? Para nos salvar. Para nos livrar da ira de Deus, da condenação eterna, do inferno. Jesus se fez carne, ele se destituiu da sua glória porque ele é Deus. Ele se humilhou, se colocou em uma condição humana e morreu em nosso lugar. Ele morreu porque quis, não tem nada a ver com isso. De verdade, ele morreu porque quis mesmo. Ele morreu porque ele te amou. Ele te amou mais do que você se ama. E é por isso que ele morreu. Ele de fato se entregou por nós. E ao fazer isso, ele absorveu para ele todos os pecados. Todos. E te fez livre do pecado. Agora o problema é que à medida que nós vamos dando vazão ao pecado, esse pecadinho vai preenchendo o nosso coração e nós vamos achando que somos alguma coisa e a gente começa a dar ordem para Deus. Como se Deus fosse um simples empregado. Como se eu fosse Deus e eu pudesse dizer: Deus, está na hora de trocar o carro, hein? Eu não sei se você percebeu aí, mas assim, já passou 2 anos. Então você, né? Vamos ajudar aí, né? Senão eu vou ter que ir para outro, né? A gente trata Deus assim. Jó estava achando que era assim. A gente viu nos capítulos anteriores que, em dado momento, Jó achou que podia discutir com Deus de igual para igual. De igual para igual. Como se ele de fato fosse Deus. É por isso que Deus não responde a pergunta de Jó. Você reparou nisso? Jó até esse momento ainda está querendo entender por que ele está sofrendo. Tudo bem, Eliú respondeu. Mas a gente não sabe aqui se ele de fato compreendeu o que Eliú respondeu. Então Jó ainda está querendo entender. Aí Deus, eu vou te explicar, espera aí, deixa comigo. Onde é que você estava mesmo quando eu fiz a terra? O mar, o céu, o dia. Você já mandou o sol nascer? Porque eu fiz tudo isso, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Aí, Deus faz uma pausa. A gente pula lá para o capítulo 40 e Deus dá uma pausa. Ele fala o seguinte: disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende, que briga, que enfrenta, essa é a ideia aqui, com Todo-Poderoso. Como é que Deus está se descrevendo? Como aquele que tem todo o poder. Poderá repreendê-lo. Vocês estão entendendo que Jó estava repreendendo Deus? Tem cabimento um negócio desse? Jó estava repreendendo Deus. Que responda a Deus aquele que o acusa. Que responda a Deus aquele que o acusa. Aí, meu irmão. Eu queria dizer uma coisa para você aqui. O
que aconteceu aqui hoje é uma coisa tão extraordinária. Ver o Paulo Omar, ver a Isabel, ver a Catarina e os outros que estavam aqui, dizendo sim, Jesus é o meu Salvador. Sim, eu quero fazer esse pacto com Ele. Eu quero. É uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão extraordinária, porque para fazer isso, passa pelo reconhecimento de que eu não sou Deus e de que eu careço de graça e de misericórdia e da mão de Deus. Passa por reconhecer de que Deus é Deus. Eu sei, é uma coisa tão óbvia, parece ser tão lógico, parece ser tão simples, mas é simples. É a gente que gosta de complicar o negócio. É muito simples. Você não é Deus, e Deus é Deus. E se você quiser ir morar com Ele, você precisa que Ele te convide. Você precisa que a graça dele seja derramada sobre você. Você precisa que a misericórdia dele te alcance. Porque você tem um negócio aqui chamado pecado, que te faz errar, e errar, e errar, e errar. Mas a gente briga com Deus. Briga mesmo, a gente acusa Deus. Você sabe o que aconteceu com Jesus? Estava dormindo sobre a polpa. Jesus levantou, não falou nada para ninguém. Virou para o mar e disse: aquieta-te. Virou para o vento e disse: acalma-se. E fez grande bonança. Você sabe o que os discípulos disseram para o outro? Eu fico imaginando, eles agarraram no outro assim e falaram: gente do céu, quem que é esse homem? Ele mandou o mar parar, parou. Ele mandou o vento parar, parou. Quem que é esse homem, meu Deus do céu? Eles estavam diante do próprio Deus e não o reconheceram. Por que Jesus pode mandar o mar parar, gente? Foi Ele que fez. Por que Ele pode mandar o vento se aquietar? Porque foi Ele que fez. Ele pode transformar a sua vida? Pode. Sabe por quê? Porque foi Ele que te fez. Porque Ele é Deus. Agora, depois de Deus gastar todo o capítulo 38, 39, dizendo para Jó que ele era Deus, eu apenas peguei algumas partes, porque ele vai falar sobre a governança dele, sobre os animais, ele vai falar sobre a governança dele, sobre tudo que foi criado. Então Deus dá uma pausa do que estava falando, que eu imagino que Jó já devia estar assim, E aí Jó responde. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Ó Deus, você me desculpa aí, eu falei besteira mesmo. Ops. Você precisa, sobretudo, sair daqui com uma certeza hoje, de tudo que aconteceu aqui, de tudo que nós cantamos, de tudo que nós vimos. Deus é Deus. E você não é Deus. Você não é Deus. Você não é Deus. E o fato dele ser Deus significa que ele tem o governo de tudo. De tudo. É por isso que ele manda o mar se aquietar. É por isso que ele realiza coisas extraordinárias. É por isso que ele anda sobre as águas. Porque ele é Deus. Ele é Deus. E você não é Deus. Nós precisamos ter hoje o nosso espírito contrito, em humildade. Dizer para Deus assim: olha Deus,
É verdade, viu? Eu estou vindo aí, eu estou pensando aqui comigo. Quantas vezes eu te acusei, Deus? Quantas vezes eu falei que a culpa é sua? Quantas vezes eu disse isso e disse aquilo? Quantas vezes eu falei para o Senhor que a culpa era sua? Quantas vezes eu o desafiei? Quantas vezes eu briguei com você? E aí, de repente, Deus vira para você e diz: então responda quem você é. Um mero homem. Um mero homem. Porque eu sou Deus. John Piper diz assim: Jó está começando a entender. Olha só quantos capítulos precisou acontecer isso, hein? Ele está começando a entender. Uma criatura finita, limitada, que não tem sabedoria para administrar esse mundo e é totalmente ignorante a respeito de 99,99999% das coisas, não tem o direito de instruir o seu criador e governador em como administrar o mundo, nem ao menos condenar a Deus. Você não tem esse direito. Porque você não é nada. A gente só se torna alguma coisa quando nós temos essa atitude aqui, de dizer para Deus: eu quero ser seu filho, eu quero fazer um pacto contigo. Então a promessa de Deus é: você é o meu filho. Eu te adoto como filho. E porque eu te adoto como filho, você tem direito à minha herança. Você tem direito ao meu poder, à minha glória. Você tem direito a habitar comigo eternamente nos céus. Você tem esse direito. Você tem esse direito. Para a gente concluir, precisamos crer de todo o coração na soberania absoluta de Deus. Todo o nosso coração, gente. Todo o nosso coração. Lembra da jesuicidência? Não existe coincidência, não existe acaso. O que existe é jesuicidência. Eu sei que você não vai esquecer esse negócio. Você pode esquecer tudo que foi dito aqui, mas amanhã você vai lembrar: rapaz, tinha uma palavra, jesuicidência, lembrei. Então, você não vai esquecer desse negócio. Deus é absolutamente soberano sobre tudo. Precisamos crer de todo o coração na soberania de Deus. Precisamos nos arrepender de todas as vezes que questionamos a Deus. Nós precisamos fazer isso. Você sabe por que nós precisamos fazer isso? Porque nós não tínhamos o direito de fazer isso. Nós não tínhamos o direito de questioná-lo. Nós não tínhamos o direito de dizer que não era para ele ter feito assim, era para ele ter feito assado. E por que nós não tínhamos esse direito? Porque nós não somos Deus. Porque o nosso entendimento, a nossa sabedoria, porque aquilo que a gente vê é limitado. Quer ver uma coisa? Eu e você somos limitados em tempo e em espaço. O que isso significa? Ninguém sabe o que está acontecendo naquela rua ali agora. Ninguém. Você pode até projetar na sua mente que está passando alguém ou passando um carro, mas você não consegue saber. Você não vê, você não sente, você não sabe. Você está limitado. E você não sabe o que é que vai acontecer amanhã, 9 horas. Ah, sei sim, vou estar no serviço. Não, mas você não sabe totalmente o que vai acontecer. Não sabe. Não sabe. Porque você é limitado. Agora, quem que não é limitado? Deus. Então, para que a gente vai agir como se nós não fôssemos limitados? Como que eu, ser limitado, vou virar para Deus e dizer: ó, você tem que fazer assim, você tem que pensar assim, você tem que agir assado. Como? Como? Não dá. Precisamos murmurar menos e confiar mais. Isso aqui eu queria contar uma história interessante. No livro de Êxodo narra a saída do povo de Israel, do Egito, para Israel. E nesse período, o povo murmurou por tudo. Nesse período, Deus mandava nuvem de fogo de noite para crescer, mandava nuvem de dia para esfriar. Nesse período, Deus mandava comida do céu. Nesse período, saía água da rocha do nada. Nesse período, tudo era na base do milagre. Tudo. E o que o povo fez durante 40 anos? Reclamou de tudo. Ah, enjoamos da comida, Moisés, enjoamos da comida. Comida do céu, já pensou?
Enjoamos, Moisés, não dá não alcança. Essa água aqui não está tão boa assim, essa água não sei o quê. Ah, não, essa nuvem aqui não deixa eu dormir à noite. Eles ficavam murmurando de tudo, de tudo. Depois de 40 anos, você sabe o que aconteceu com aquela geração? Morreram todos. Todos. Só a geração seguinte é que foi entrar em Israel. A geração da murmuração foi reprovada. Foi reprovada. Você sabe por quê? Eles não confiaram em Deus. Reclamava de tudo. Nada presta, tudo é ruim. Ah, não gosto desse negócio assim. Ah, não gosto. Quem é assim, gente, é porque não confia em Deus. É porque acha que de alguma forma é Deus. É porque acha que de alguma forma pode resolver tudo com as suas próprias mãos. E aí, eu queria fazer um alerta muito perigoso. Você pode ser reprovado nessa escola de Deus. Porque a gente diz, né? O deserto é a escola de Deus. É o que aconteceu com o povo de Israel. E aquela geração foi reprovada por Deus. Porque eles não confiaram, eles murmuravam de tudo, de tudo, de tudo. Precisamos confiar mais em Deus. Precisamos nos satisfazer na vontade de Deus. Esse é o mais difícil de todos. Aí eu estou satisfeito. Deus me deu nada esse ano. Nada. Aliás, foi desgraceiro que foi esse ano. E aí você fala assim, e como é que tá? Rapaz, tá bom demais, porque Deus está comigo. É difícil você ver alguém falar assim, né? Mas é o que a gente precisa fazer. É o que a gente precisa fazer. A gente precisa confiar em Deus. Por que a gente precisa confiar em Deus? Porque Ele é Deus. Olha tanto que é simples. Ele é Deus. Então nós precisamos confiar em Deus. Uma última frase de Paul Washer, um pastor americano, diz assim: o nosso problema não é a fraqueza, mas é a falta de consciência da nossa fraqueza. O problema nosso não é que a gente é fraco, o problema é que a gente não sabe disso. A gente precisa ter a consciência de que somos fracos. Nós precisamos ter a humildade de pedir ajuda a Deus, de pedir ajuda ao irmão. Nós precisamos ter a humildade de caminhar com pessoas e com Deus, de saber que nós não estamos sozinhos. Deus não nos deixou sozinhos. Ele nos fez conviver entre irmãos e o próprio Espírito dele habita em nós. Olha que maravilha. Mas às vezes, porque a gente acha que é Deus, a gente rejeita tudo isso. Presente de Deus para nós, a gente joga fora. Então, que nós possamos ter hoje consciência da nossa fraqueza. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus, Pai. Como a gente estressa à toa, como a gente tem ansiedade à toa, como a gente murmura à toa, Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos te pedir perdão, Deus, porque temos brigado contigo, porque temos te enfrentado, Deus, como se de alguma maneira pudéssemos dizer o que o Senhor tem que fazer, como se soubéssemos mais que o Senhor, Deus. Tem misericórdia de nós porque fizemos isso. Que teu Espírito coloque em nós, ó Pai, a certeza de que somos fracos, limitados e de que precisamos do Senhor, Pai. Que o teu Espírito coloque em nós uma confiança em Ti, na certeza de que o Senhor é Deus, que o Senhor tem toda a sabedoria, todo o discernimento, todo o governo, e se confiarmos em Ti, nós temos tudo, Deus. Desperta os nossos olhos para isso, Senhor. Quebranta o nosso coração orgulhoso, nosso coração duro. Quebranta-nos, ó Pai. Nos faça ver a Tua mão sobre nós. Nos faça ver, ó Deus. Nós possamos entregar totalmente a nossa vida a Ti, ó Pai. Que nós possamos viver
plenamente para o Senhor. Que a nossa satisfação esteja na sua vontade e não na nossa, Deus. Que o Senhor cumpra isso que é tão difícil em nós, ó Pai. Teu Espírito Santo nos auxilie nesse desafio. É o que nós pedimos a Ti. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém, amém.